E vamos seguir falando do escândalo, da minuta do documento encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Agora vamos falar com o cientista político Paulo Nicoli Ramires. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Paulo, o que significa, para quem está em casa também poder entender, esse documento com o qual Jair Bolsonaro tentaria mudar o resultado da eleição que perdeu? Significa que, de todas as formas, o Bolsonaro tentou minar o processo democrático. E ele iniciou esse processo já durante o mandato, contestando a idoneidade do processo eleitoral e o resultado das eleições. E, diante da sua derrota, ele tentou tramar a suspensão do resultado das eleições e mesmo decretar um estado de sítio. Agora, é muito estranho isso ter sido encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, o que reforça a tese de que foi no interior da alta cúpula do governo que se planejou um golpe. Tanto no ponto de vista assim, mais teórico, como também isso acabou influenciando e estimulando atos golpistas, uma vez que não se trata apenas de uma minuta isolada, mas é um documento que acabou influenciando uma série de redes sociais e uma visão mais de extrema-direita, que acabou culminando nessa tentativa de invasão por parte de terroristas do dia 8. Então a questão é ligar os pontos, e perceber que Bolsonaro nunca esteve comprometido com a democracia. Por mais que ele diga que sempre jogou dentro das 4 linhas, das regras constitucionais, isso não passa de uma falácia, uma vez que ele ameaçou o STF. Os 2 primeiros anos de governo, ele não tinha uma boa relação com o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara, e também ameaçava parte do Congresso. E esse documento pode servir, sim, como uma das provas que poderá incriminar Bolsonaro cedo ou tarde. E, Paulo, qual que é a importância desse documento ser encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres pela Polícia Federal? Bom, a importância é que isso mostra que houve uma conspiração vertical, de baixo para cima, por parte do governo. E o Anderson Torres terá muitas dificuldades de justificar, afinal de contas, por que um documento desse estaria na sua residência. Surgiram alguns rumores de que ele teria declarado que esse papel seria picoteado, mas por que, afinal de contas, isso estaria na casa dele, Exatamente de um ministro da Justiça. A gente não está falando desses vândalos que invadiram o Congresso, mas sim alguém da alta cúpula e que tinha poderes suficientes para deturpar o processo democrático. E vale dizer que, apesar de Bolsonaro, as instituições brasileiras sobreviveram e resistiram, e tenderão a sobreviver muito mais tempo, já que passamos pelo pior momento da democracia desde que houve o processo de redemocratização no final da década de 80. E, Paulo, você acredita que talvez o fato do documento estar na casa dele seria talvez usado futuramente para tentar coagir Bolsonaro em algum momento? Ou se defender de alguma forma? Talvez sim, Caso surja mais evidências de que Bolsonaro articulou tentativas de golpe, esse documento encontrado pode atenuar a punição do ex-ministro da Justiça, ou ao contrário, a Justiça ela pode entender que isso é um reforço, de que Bolsonaro não agia sozinho, havia uma organização criminosa com a finalidade de derrubar o regime democrático. E aí o Estado tem que mostrar sua força, Isso está em todas as teorias políticas, o conceito de soberania. Ninguém pode se impor sobre o poder soberano. E no caso, nós temos 3 poderes que se controlam e visam viver em harmonia, mas ainda assim se fiscalizam. E o Bolsonaro tentou passar a perna exatamente nos outros 2 poderes e na própria Constituição. Isso é gravíssimo. E a gente está vendo também um movimento entre os deputados federais norte-americanos, com pedidos de anulação do visto do Bolsonaro e a entrega dele à justiça brasileira. Então nós estamos iniciando, de fato, um processo de algo que nós já havíamos estipulado, de que Bolsonaro cedo ou tarde seria punido por ações antidemocráticas, e esse é um dos problemas que o Bolsonaro tem pela frente, porque ainda tem a questão dos sigilos que foram rompidos, dos cartões que você comentou agora há pouco, o cartão corporativo, tem também os sigilos diante da pandemia também do Ministério da Saúde, principalmente o Pazuello, e além disso, rachadinhas e outras investigações da Polícia Federal, incluindo a Marielle.
Aí só fica agora o questionamento para a gente encerrar, né? Quem ou a mando de quem foi a criação aí desse documento, né, Paulo? É isso que vai ter que ser esclarecido, né? Certamente a Polícia Federal fará um estudo de caligrafia para saber de quem que é a letra, mas querendo ou não, o fato de Alexandre Torres ser ministro da Justiça e tão próximo a Bolsonaro, isso complica muito a vida do ex-presidente. Perfeito. Paulo, mais uma vez eu super agradeço sua participação aqui com a gente e até uma próxima e boa noite. Boa noite, até a próxima. Até a próxima.